E de voltar rapidamente a essa questão inquérito da fake news, né? Que é uma coisa curiosa. O ordenamento jurídico brasileiro não tipifica fake news como crime, mas o Supremo Tribunal Federal está acusando pessoas, está tomando decisões, está punindo pessoas no âmbito desse inquérito com base em fake news. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso, mas antes tem uma questão de fundo, é que os bolsonaristas sempre reclamam que esse inquérito ou as ações do Supremo Tribunal Federal só são voltadas contra eles, né? Não contra os seus adversários. É como se eles fossem os únicos a praticar fake news. E a gente sabe que o jogo político como é que é. Todo mundo mente, né? No momento como esse aí que precede o período eleitoral. E, de outro lado, há ofensas também contra o chefe do Poder Executivo, né? Há pessoas que prometem matá-lo nas redes sociais, pessoas que pregam o assassinato do presidente nas redes sociais. E, no entanto, não se toma nenhuma providência no âmbito do Supremo Tribunal Federal com relação a ministros, como é o caso do ministro Alexandre de Moraes. Aí o cara vai logo em cana, né? Assim, e nesse inquérito a gente vê o Supremo assumindo os papéis de polícia, de promotor e de julgador do mesmo caso, né? Do caso do seu interesse. Então gostaria, ministro, se eu pudesse fazer uma apreciação sobre todas essas questões que permeiam o debate sobre as dificuldades de relações entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Cláudio, como você sabe, talvez até o nome Inquérito das Fake News seja um nome impróprio para dizer de tudo que é ali investigado. Com base no artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o ministro Toffoli designou o relator, o ministro Alexandre, para lidar com todas aquelas acusações, imputações, calúnias, difamações, injúrias, ameaças que havia contra membros do Supremo Tribunal Federal, contra a própria Corte. Você se lembra que em 2019 nós vivíamos ainda no início do governo Bolsonaro aquelas sucessivas manifestações aos domingos, aquelas domingueiras. Nós tivemos aquelas pessoas que espocaram fogos sobre o Supremo Tribunal Federal. Em suma, foi nesse contexto que se abriu o inquérito das fake news, com base no artigo 43, fazendo-se uma leitura atualizadora para dizer que crimes praticados no Supremo Tribunal Federal ou contra o Supremo Tribunal Federal poderiam ser por ele investigados. A procuradora Raquel Dodge, como se sabe, repudiou esse inquérito. Entendeu que só ela poderia pedir a abertura de inquérito e que, portanto, essa era uma questão que dividia o Ministério Público. Não obstante, o inquérito prosseguiu. Quando veio o procurador-geral Aras, ele não só reforçou, apoiou o inquérito, assim impropriamente chamado das fake news, como também abriu aquele chamado inquérito dos atos antidemocráticos. E foram feitas várias investigações sobre, por exemplo, quem subsidiava esses veículos que estão muito bem apetrechados e que espalham as mais diversas notícias. E se descobriu, por exemplo, que muitas dessas manifestações eram financiadas por empresários ligados a uma dada tendência política. A partir dali, se você olhar numa linha do tempo, você vai ver que houve uma diminuição. Pessoas que estavam se envolvendo clandestinamente com aquela atividade passaram, pelo menos, a ter maior cuidado. Eu não considero, portanto, ao contrário do que foi dito por você, que se está prendendo alguém simplesmente por espalhar fake news. Na verdade, estava se espalhando calúnias, injúrias, difamações, estava incitando pessoas a atacar
as instituições ou mesmo a atacar pessoas, a atacar ministros do Supremo. Houve uma informação, por exemplo, que a polícia colheu nessa chamado Deep Web, que é um pouco os porões aí da internet, em que se falava de atirar-se no ministro do Supremo ao sair lá de Congonhas e dava lá todos os seus passos. Portanto, era nesse contexto que nós estávamos envolvidos e a Polícia Federal fez uma série de investigações em torno desse assunto. Não se tratava apenas de um veículo que lá em Taguatinga ou lá em Ceilândia tem lá uma pequena sede e divulga fake news por amor à nova presidência da República ou coisa do tipo. Havia, vamos chamar assim, método na loucura e essa foi a reação que o tribunal encontrou. Tanto é que, inicialmente, alguns colegas guardavam reservas em relação ao inquérito e depois viram que essa era a única forma de enfrentar essa questão, de enfrentar essa temática de maneira centralizada. Hoje a doutrina, a propósito desse tema, você conhece o sistema mesmo de defesa da corte, a partir da ideia de contempt of court. Então, é preciso contextualizar essa história para que a gente possa entender essa medida. Quanto aos ataques que o presidente sofre, ele tem também todo um arsenal de defesa, dispõe da Polícia Federal, pode pedir processos à própria Procuradoria-Geral da República, o próprio, agora a AGU, ex-AGU André Mendonça, tomou medidas no sentido da defesa do presidente, fez enquadramento nos casos de lei de segurança nacional, mas você tem razão. Eu tenho preconizado que nós precisamos ter um ambiente mais civilizado. O debate tem que ser trazido para planos mais de conversas, de diálogo parlamentar. Nós já tivemos isso no passado e precisamos retomá-lo. Podemos divergir, podemos ter divergências substanciais, mas podemos continuar a conversar, a reconhecer o outro como um interlocutor qualificado.